campeonato de 2008. Vocês estão sabendo dessa polêmica aí, né? O do Odo eu sei que tá, o Jefferson eu não sei. Provavelmente tá. Então, Jefferson, já que você tá aí, qual a tua opinião dessa questão do campeonato de 2008? Essa polêmica. Cara, assim, primeira opinião, não vai mudar nada, né? Acho que não, né? Eu acho que o Felipe quer só fazer um barulho. E eu vi até um podcast outro aí de alguém falando, ele disse, ó, não vai mudar nada, mas tipo assim, a FIA vai chegar lá e fazer um. Ó, cara, realmente a gente sabia, vacilamos com você e tal. Beleza, beleza. Acho que ele levantou a bola, foi bom, né? Porque chamou a atenção para a encrenca, né? Uhum. É claro, o pessoal fala muito assim, mas deu porque a mangueira na China. Cara, faz parte, né? A mangueira faz parte ali, acidente É, de corrida e tal. O outro não, foi uma sacanagem, né? exato. Foi uma Apesar de infração. eu sou um cara que eu gosto até É, do Nelsinho e tal, mas foi uma sacanagem, porra. Tinha foi. que ter sido, né? Tomada a providência, né? E realmente você vê que os caras sabiam na época e não fizeram nada, é muita sacanagem, cara. Porra. Não, é óbvio, eu não sou o maior, nem um dos médios, sou um dos menores fãs do Hamilton, mas ele não tem nada a ver com a história. Então, porra, ele ganhou, Sim, não. ganhou, ele estava lá Culpa o, no, o na Hamilton tem parte nada a ver dele, com isso, né? exato. Não existe essa de, vamos reverter, vamos dividir. Não tem que reverter. Né? Se tivesse que fazer alguma coisa, seria uma punição administrativa ou na justiça, quanto em cima das pessoas que fizeram a cagada, né? E talvez mandar um diploma pro Massa botar lá na sala e dizer, ó, realmente você foi sacaneado aqui, pedimos desculpa, né? Aí, assim, acho que vamos jogar a culpa da perda do título naquela sacanagem, aí, sinceramente, eu não iria por aí, não. Odo, qual a tua opinião sobre essa polêmica questão? Polêmica questão. De novo, né? Voltando a tradicionalismo da Fórmula 1. Uhum. Acho difícil mudarem o resultado, porque a Fórmula 1 é muito maior do que um campeonato, né? Do que uma temporada. Então eles não vão querer dar esse braço a torcer, tipo, oficialmente, né? Então dificilmente eles vão mudar o resultado. Mas a justiça, cara, na justiça cabe tudo. Se eu quiser dizer, não aconteceu, mas se eu entrar com o processo, dizer que alguma coisa que não aconteceu, aconteceu, eu posso. Né? A justiça não me impede de tentar, né? Tentar. Se eu vou ter razão ou não, se eu vou ganhar ou não, isso aí não importa. Então, o Massa pode tentar. Acho que ele pode tentar, como o Jefferson falou, vai fazer um barulho na mídia e tal, para meio que virar um título moral com o barulho da mídia, um atestado da FIA pedindo desculpas, eventualmente, como você falou, dar esse título moral a ele, talvez, né, satisfaça. Então, acho que talvez é o máximo que ele vai conseguir. Acredito isso. Mas, assim, vamos separar desportivamente. O que aconteceu foi errado? Foi. Deveria ter sido cancelado o GP? Na minha opinião, sim. Deveria ter sido cancelado. Também Só acho. que tudo tem o seu timing, né? Correto. Então, assim, o Bernie Eccleston, ele é macaco velho, né? É águia, Bernie Eccleston. Ele vendeu a Fórmula 1, né? Ele que estava à frente da Fórmula 1 na época, tal, passou por tudo isso. Ele sabe o que aconteceu, disse o que aconteceu, então provavelmente foi verdade o que aconteceu. Mas ele é macaco velho, ele só falou isso agora por quê? Porque provavelmente, não sei do direito internacional, desportivo, mas provavelmente as coisas, os eventos, eles prescrevem, né? Depois de 15 anos. Ele é bobo. Será que há a possibilidade de eu entrar com uma demanda na. Não sei, né? Não sei se prescreve ou não. Então, para o Bernie ter falado agora, claro, não é mais dele a Fórmula 1, então para ele tanto faz. Mas é porque ele já não deve dar para fazer mais nada. Porém, ele quer moralmente deixar o Massa, né, mais feliz e tal. Porque talvez pra não morrer com essa culpa, né? Tipo, tá, vou falar a verdade aqui e tal. Acho que é mais por isso. Mas que foi realmente uma sacanagem, foi, né? Tem que entender os lados. Assim, é aquele negócio, só tem como lamentar, não dá para culpar. Né? Não dá para culpar o Nelsinho, não dá. Não dá para culpar, não vou dizer que não dá para culpar ninguém, dá. O Briatore dá para culpar, né? Não é o Mas culpado, o é o Nelsinho maior. não, o Nelsinho não tem. Ali ele, pô, um garoto de 20, 21 anos, né?
super influenciado ali. Você com 20 anos está num meio de bilhões de dólares, todo mundo ali falando que é a corrida da sua vida. Se você não chegar na frente agora, não chegar perto do Alonso, você tá fora. E, cara, ele lutou a vida inteira, desde que ele nasceu no kart, pra tá ali. E ali, né, toda hora falando pra ele, você vai ser demitido e tal. Toda corrida ele tava assim, há muitas corridas, cara, ele tava numa pressão danada. Então, assim, não tô justificando, não. Acho que não deveria ter feito. Mas dá pra entender o motivo pelo o que ele tomou a decisão lá, né, naquele calor do momento. E ainda acho que não teve tempo para ele ficar pensando uma semana se ia fazer ou não. Não teve esse tempo. Deve ter sido assim, vai correr hoje 1 da tarde. Era 8 da noite, vai correr 8 da noite. Quando deu 6 da tarde, falaram para ele, vai ser assim, 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 tal. Se você fizer, teu contrato tá renovado, você fica na equipe. Se não fizer, também tá fora. Alguma coisa assim que falaram para ele, tipo, com 2 horas para ele pensar, 1 hora, 2 horas, antes do grid, antes de alinhar pro grid. Também E aí acho. nem tempo de falar com o pai dele ele teve. Então, assim, foi algo só para se lamentar, né? Não dá para culpar o Nelsinho, não. Acho que nesse ponto, não acho que foi proposital, não foi com certeza para prejudicar o Massa do Ribeira da Com foi, certeza, também né? acho. O Massa ficou bravo com ele e tal, mas Também assim, acho. não teve Aconteceu, intenção, mas não não foi teve intenção dele, não. nada disso. Foi uma coisa da equipe. Quem Até porque teve não tinha como intenção saber. mesmo ali foi o Briatore, né? Oi? Sim, até porque não tinha como saber que ele ia prejudicar o Massa. Ele não tinha como saber que isso ia resultar nisso. Né? E provavelmente não teria, porque você vê o desenrolar dos acontecimentos. A Ferrari estava na frente, liderando com ele, tudo bem, ia ser vitória certa. Com o safety car, tá, meio que ferrou o Massa a estratégia? Ferrou, ele poderia acabar em terceiro, quarto, entendeu? Só que aí a Ferrari foi e errou no pit stop. Bum, mandou sair com a mangueira engatada. Isso aí levou ele lá para trás, fora da zona de pontuação. Então, Isso. assim, foi uma sequência de erros, né, como eu falei, só para se lamentar. Não dá para culpar exatamente a equipe também estava sob pressão porque estava liderando, está disputando o título e casualmente por conta de apenas 1 ponto o Massa não foi campeão. Então, digamos que o Hamilton não tivesse acabado, acho que ele tivesse acabado em quarto, o Massa teria sido campeão, mesmo assim, com tudo que tivesse acontecido. Né? Isso. Então, tem vários se, que assim, não dá para questionar muito, né, o título do Hamilton, mas, como eu falei, a justiça aceita qualquer demanda, né? Se É entrarem direito de lá, todo ele vai mundo. aceitar. E parece até que você falou que ele não falou com o pai dele, né, com o Nelson Piquet. Parece que o horário era de madrugada no Brasil, não é isso? Provavelmente o Nelson Piquet estava dormindo, não é isso? Acho que teve essa questão aí. Teve sim, porque lá na Ásia são 10, 12, né, horas de diferença, então Exato. provavelmente não queria incomodar o pai. É. Claro que era um assunto grave, né? Então acho que deveria ter incomodado. Também acho. Mas Isso é na cabeça da gente aqui, Tem uma né? entrevista aqui, ele falou que naquela época o pai dele nem acompanhava, cara. Isso aí é uma. Entendeu? Não tinha essa proximidade de estar acompanhando, de estar toda a corrida ali, de estar falando e tal. Não tinha, não. Ele que tocava lá, o burro dele lá. Isso. Tinha, e eu acredito que não seja nem por negligência do pai, não, tá? Porque o pai, ele acompanhou de perto a carreira do Nelsinho aqui no Brasil, né, na Fórmula 3 sul-americana, depois na Fórmula 3 inglesa, o pai tá sempre lá, né, e tal. Só que o pai, ele tem um negócio aqui, né, tem a Autotrack, né, a Autotrack é a empresa de rastreamento de veículos De carga, né, por satélite, e ele é super bem sucedido, né, e não sei se vocês também são empresários, mas o empresário tem um problema grave, né, no Brasil, que são os altos e baixos. Tem alto, tem baixo, tem alto, tem problema, não tem, né, tem problema político, econômico e tal. E provavelmente naquele ano devia estar dando atenção aos negócios da família aqui, né, que precisa também. O Nelson, ele ganhou dinheiro na Fórmula 1, mas pelo que ele fala, ele gastou quase tudo, né? Quando voltou para o Brasil, ele não estava milionário, né? Então ele ficou de novo milionário com o Autotrack. Olha que interessante, né? Então, provavelmente por isso que ele não estava lá dando assistência 100% pro Nelson na época. O que você acha dessa questão, Lucas? Eu me lembro o que aconteceu. Né? Eu vi só uma vez. Não lembro. Porque o que aconteceu? O Briatore
Era... Oh, meu Deus. Fugiu o nome da equipe. Era Renault, né? Renault, não é isso? Não. Então, o Briatore era o chefe de equipe da Renault e o Nelsinho Piquet era um dos pilotos. O Alonso era o outro. E aí o Briatore acordou com o Nelsinho, né? Provavelmente foi quase com uma ordem, provavelmente, né? Para que o Nelsinho batesse o carro, porque se batesse o carro ali no tal momento, ia beneficiar o Alonso. O Alonso ganhou a corrida, não foi? Chegou a ganhar essa corrida? Ganhou a corrida, ganhou essa corrida. Então, ele ganhou a corrida e foi beneficiado por essa batida provocada. Uhum. E isso é totalmente... Tanto é que o Briatore foi banido da Fórmula 1. O Nelsinho não foi banido não, né? Mas ele praticamente acabou a carreira dele, né? Ele só não foi banido porque ele colaborou com as investigações. Então ele denunciou e depois ele colaborou. Ele deu todos os depoimentos, onde pegar as provas, em qual telemetria, compara a volta tal com volta tal. Você vai ver. Eu nunca, em nenhum treino daquele fim de semana, eu dei o pé todo na saída daquela curva e naquela hora eu tive que fazer para poder sair a traseira e bater e tal. Então assim, ele meio que contribuiu com as investigações e aí por isso não puniram ele, não baniram ele, mas assim, na prática foi banido, porque qual equipe vai querer contratar o Nelsinho depois disso? Qual patrocinador que vai colocar sua marca lá? Qual marca de automóvel quer uma imagem vinculada ao piloto que bateu propositadamente? Isso. É difícil. Na prática... Inclusive, foi o não ter sido punido foi uma das piores coisas que podia ter acontecido com ele, né? Porque ficou exatamente nessa situação aí. Ninguém mais quer. Porque se chegasse só, tu fez a tua lambança aqui, tu tá 1 ano banido. Né? Depois tu pode voltar. Tá? Pô, paga a punição, né? Depois se readapta e volta. Mas não ter sofrido punição alguma ali do regulamento foi estraçalhante para ele, né? Ali realmente acabou com ele. Tanto ele só veio correr de volta. Eu não lembro, né? Se ele correu primeiro na Truck, na NASCAR, ou se veio para cá, mas acho que ele recomeçou aqui e depois chamaram ele para fazer umas corridas lá. Ele passou uns 2 anos lá. Ele foi para NASCAR. Ele foi para NASCAR, aí depois ele foi para a Fórmula E, e aí conseguiu, né, vaga lá o campeão, agora ele acabou, mas o primeiro campeão da Fórmula E foi ele, então ainda correu na Fórmula E, né? Foi o primeiro campeão da história da Fórmula E. Exato. Ele ganhou, se não me engano, 2 ou 3 corridas não foi na categoria principal da NASCAR, foi na Truck Series. Hoje chama Xfinity, né? Mas na época acho que era outro nome. Ele correu naquelas de picape, sabe? A Truck Series. Ele correu também, mas eu não sei se ele ganhou na Truck. Na Xfinity eu sei que ele ganhou. Mas, enfim, ele ficou marcado muito por isso, né? Por não ter levado uma burdoada e tipo, ó, você tá aqui, vai ser punido, depois você pode voltar a correr. Não aconteceu nada, queimou mais ainda. Analisando hoje, né? Hoje é muito mais fácil, né? Depois que aconteceu tudo, a gente tem todas as informações, mas assim, esse tipo de sacanagem, né? Bastidores acontecem todo o tempo, toda a temporada. Tem coisa aí que a gente nem imagina, né? Com certeza tem. Sim. Só que essa aí foi evidenciada para o grande público, a gente ficou sabendo, né? Então, assim, tem muita sacanagem. Lembra Senna, Schumacher com o carro fora do regulamento, aí Senna tentando dar de tudo, aí ele sabia que estava fora, mas não podia falar. Assim, no caso do Nelsinho, eu acho que faltou um pouco de inteligência emocional pro Nelson pai, né? Por quê? Tudo bem, aconteceu o que aconteceu e tal. Aí quando o Briatore falou na temporada seguinte, ele renovou, né, correu na Renault. Só que no meio da temporada, o Nelsinho estava andando atrás do Alonso. E aí o Briatore falou: "Não, vou tirar o seu filho no meio da temporada, né? E vou contratar outro, porque ele tá mal". Aí o Nelson pai falou: "Não tira ele no meio da temporada, senão vai pegar mal, ninguém vai querer contratar ele. Você foi demitido no meio da temporada, não acontece, né? Você espera acabar uma temporada e depois ele tenta outra equipe, tudo bem". Aí quando o Briatore falou: "Não, vou demitir agora e dane-se vocês". Mas a gente tem contrato. Vai. Isso aí levou ao Nelson pai, né, querer se vingar do Briatore contando a história toda da mídia. Pô, então você vai acabar com a carreira do meu filho, eu vou acabar com a tua, né? Meio que assim, foi uma vingança, entendeu? Claro que assim, houve alguma justiça nisso? Houve, que aí baniu o Briatore, né? O Briatore realmente foi banido. Mas, na prática, pro Nelsinho, não foi a melhor situação. Porque se ele tivesse aceitado a demissão no meio da temporada, né?
Ele tinha um bom conceito na Fórmula 1, porque ele foi campeão da Fórmula 2. Ele estava ali como companheiro, ele era estreante como companheiro do Alonso, que era bicampeão mundial, cara. 2006 e 2007, 2005 e 2006, o Alonso tinha sido campeão, e só não foi em 2007 porque brigou lá com o Hamilton na McLaren. Assim, o cara estava no auge do auge. Era compreensível que o Nelsinho não ia andar junto com o Alonso no início, né? Então, mesmo se ele tivesse aceitado a demissão em 2009, esperado para 2010 conseguir uma outra equipe, eu acho que ele continuaria na Fórmula 1 e poderia ter uma redenção, como teve o Pérez quando foi para a McLaren e foi demitido, né? Depois voltou, aí o Pérez onde está, né? Assim, teve o próprio Alonso saiu, depois voltou, né? O Hülkenberg voltou, assim, o Alonso o Nelson poderia ter tido um pouco mais de frieza, talvez. Assim, para minha carreira, o que é melhor para minha carreira? Tá bom, vou aceitar a demissão, é uma sacanagem, mas eu vou ficar aqui na minha e vou conseguir uma vaga em uma outra equipe, vou ganhar, vou voltar a estar no grid e tal. Acho que poderia, né? Vocês fariam isso? E aí, dada essa panorâmica aí, a tua opinião sobre isso? Eu acho que é isso mesmo. Não tem muito o que comentar. Já foi tudo comentado. Uhum. Tem alguma coisa a acrescentar? Por que ele aceitou fazer essa sacanagem? Foi uma falha, tá? Ele errou. O que levou ele a errar, né? Eu já vi podcast com o Nelsinho, em que ele me pareceu que ele detalhou bem isso daí. E ele a leitura que eu fiz, né, eu como pai, então fica mais fácil a gente ler esse tipo de coisa. A leitura que eu fiz da manifestação dele, da explicação dele, isso foi recente esse podcast, esqueci até o nome, que é um podcast que eu acompanho, esqueci o nome, se eu lembrar eu vou citar aqui. Nas pistas. Isso. Dele com o Christian Fittipaldi, né? Exatamente. Christian Fittipaldi, Nelsinho e mais um jornalista. Exatamente, é isso aí. Então eu até vi e revi o depoimento dele, e a leitura que eu fiz é que ele era um filho que se sentia não acompanhado pelo pai. Porque em nenhum momento ele fez nenhuma manifestação de justificativa, porque, como você bem colocou aqui, o pai dele é empresário, poderia... Mas na cabeça do Nelsinho, para mim, ele não via isso como uma justificativa. Ele se sentia abandonado pelo pai. Essa foi a leitura que eu fiz, resumidamente. E isso leva a uma instabilidade emocional muito grande, né? Um pai sendo um tricampeão de Fórmula 1, eu acho que na cabeça dele, ele achava que o pai ia estar com ele lá todas as corridas. Pode ter sido também, né? Eu falei a questão do empresário, então tem a dificuldade de ser empresário, mas pode ter havido alguma atriz uma temporada e outra, e o Nelson falou, tá bom, se vira. Pode ser também, tipo, aprenda, né? Eu fui pra Europa sozinho, você tá comigo aqui o tempo todo, pô, tô te mimando aqui. Não, agora você toca a tua vida. Pra criar um senso de responsabilidade, né? Você vai jogar o Lucas aí aos Leões, que ele crie casca, né? Que ele crie experiência, né? Que ele tenha senso de responsabilidade. Não fique na aba do pai o resto da vida, né? Então a gente tem que criar os nossos filhos para também quando a gente morrer, né? Então eles vão estar aí sozinhos, né? Então acho que o Nelson pode ter feito isso também, mas eu não sei se tem justificativa. Agora, o que eu quero destacar é eles não trouxeram esse assunto a público por questão de ética. Foi errado, vamos aqui, né, resolver esse problema. Não, foi. Acho que foi simplesmente um sentimento de vingança com o Briatore. Porque Também senão teriam feito isso logo em 2009, né? Mas não, eles tiveram um contrato, ficaram lá andando meia temporada. Quando houve o anúncio de que eles iam demitir o Nelsinho, em 2009, é que aí, vou levar isso a público. Poxa, Sim. né? Não sei se Com certeza. foi a melhor situação. Acho que ficou até meio feio, né? Acho que para a carreira do Nelsinho deveriam ter ficado quietos. É uma situação muito difícil. Eu confesso que é muito difícil. Como sempre, né? A gente o engenheiro de obra pronta, né? Depois que tudo aconteceu e a gente ainda mais fora do caso, fica muito fácil analisar, né? Agora quem está lá no meio da fogueira, na hora do fogo queimando, não é
não é fácil como a gente está aqui facilmente colocando nossas opiniões, né? Com certeza. Agora, eu não sei se houve o Nelsinho, em nenhum momento ele cita qualquer atrito com o pai. Repetindo, a leitura que eu fiz é que ele se sentia assim meio carente da presença do pai. Né? Ele teve uma frase que inclusive ele falou assim, não sei se ele exagerou, mas ele falou assim, o meu pai, ele me acompanhou no início da carreira, mas na Fórmula 1 o meu pai não ia às corridas. Ele falou genericamente, como se o pai dele talvez até nunca tenha ido a nenhuma corrida de Fórmula 1 dele. Não sei se isso aconteceu, tá? Conjectura minha. Mas a leitura que eu fiz foi essa. Era um garoto de 21 e poucos anos, filho de um tricampeão de Fórmula 1, e eu tenho certeza que no consciente ou no inconsciente dele, ele esperava que o pai estivesse ali vibrando com o teu filho seguindo a carreira dele e correndo na Fórmula 1, e ele esperava que esse pai estivesse ali ombreando com ele, nem que fosse no início. Eu sei muito bem do que você falou, né? Você deve ser pai, eu também sou. A gente sabe que a gente tem que soltando ele para que nossos filhos caminhem com as próprias pernas, né? Mas isso é gradativo, né? Isso é um processo. Eu não posso porque você foi para a Fórmula 1, agora você se vira. Não estou julgando o mérito aqui, se errou, se não acertou, sei lá. É apenas uma leitura particular da coisa que eu acho que serve de experiência para todos nós como pais refletirmos sobre até onde eu devo estar ali dando esse suporte de adaptação para o meu filho caminhar com as próprias pernas, né? O tal do gradativo que você falou é essencial, porque olha só o que o Nelson fez pro Nelsinho, né? E de repente na Fórmula 1 ele não estava mais do lado, não precisava, né? Isso. O Nelson, ele desde o kart, ele deu todas as condições, né, financeiras, de equipamento e tal, para ele se destacar. E presença. E se destacava. E presença. Na Fórmula 3 sul-americana, ele, cara, tinha uma equipe que ganhava tudo, tal, aí ele não conseguiu, né, andar nessa equipe. Aí o Nelson Pai falou, não, vamos fazer o seguinte, a gente tem condições totais de montar a nossa equipe de Fórmula 3 sul-americana, para você correr sem sacanagem, sem ter privilégio, sem ter problemas. Beleza. Aí ele montou imagina só, não tinha equipe, não existia. Ele criou a Piquet Sports na Fórmula 3 sul-americana. Olha a grana que não é, e o investimento, e a atenção, e o pai também, né, que manja muito, né, de mecânica, também atuava lá e tal. O Nelsinho, ele foi campeão com o pé nas costas, assim, foi, né, facilmente. Andou, destruiu tudo que é adversário. Botava a volta no segundo, entendeu? Tava nesse nível. E aí, despontou ele, foi para a Fórmula 3 inglesa. Chegou lá na Fórmula 3 inglesa, normalmente você chega lá, você entra numa equipe, né? Já existe, já conhece regulamento e tal. Cara, ele foi no mesmo esquema. Vou montar a equipe aí para você. Olha só, na Inglaterra. O cara foi e montou a equipe de Fórmula 3 na Inglaterra. Olha que absurdo. Olha o tamanho do apoio que o pai deu. Olha o custo disso, né? Olha o envolvimento, o tempo gasto, horas de trabalho em cima, tanto do pai quanto de todo mundo. Ele fez. Aí Nelsinho foi campeão com a equipe própria também na Fórmula 3. E aí ele foi para a Fórmula 2. Fórmula 2, você tem as equipes de Fórmula 2 que têm apoios das equipes de Fórmula 1, né? Uhum. Então, na época, a equipe que ganhava tudo era uma tal de Arte Grand Prix. Né? Essa Arte GP aí, ela ganhava tudo. Foi campeã, inclusive, com Rosberg, Hamilton, o Julius Bianchi, né? Essa equipe ganhava tudo. E aí, o Piquet ele não conseguiu vaga nessa equipe, que inclusive o Hamilton estava correndo na Arte, né? Era a equipe melhor. E aí o Nelson Pai falou, não, vamos fazer o seguinte, vamos montar uma equipe de Fórmula 2. Olha isso. Quando você monta uma equipe em qualquer categoria, você não sai ganhando, né? Pega, monta e ganha. Exato. Cara, o Nelsinho, ele foi vice-campeão, cara, na Fórmula 2 com equipe própria. Que aí já é o contrário, né? Enquanto na Fórmula 3 sul-americana tem uma equipe própria, se injetar muito dinheiro funciona, na Fórmula 2 não. Você tem uma equipe própria, você vai ralar uns 10 anos antes de conseguir uma vitória. O cara foi muito macho, muito competente, muito apoio pro filho. Então, assim, para um filho que estava acostumado desde 5 anos no kart até a Fórmula 2, na porta da Fórmula 1, ter o pai do lado, com esse nível de apoio, de repente, você não ir... É claro, o pai não ia montar uma equipe de Fórmula 1, né? Oh. Mas assim, você não ir para as corridas acompanhar teu filho, ele sentiu muito. Esse comentário que você ouviu dele, né? Muito sentido e tal. Foi por isso. Olha o apoio que ele teve e de repente não teve.
Sim. Então, assim, o gradativo também é importante. Talvez se ele... filho, eu não posso montar minha equipe, mas eu vou estar lá de vez em quando. Vou montar aqui um assessor que é o braço direito do papai, vai estar lá também. E ele não tinha ninguém, né? Esse é o ponto que ele toca lá, né, no podcast, verdade. Também acho. Em nenhum momento, olha só, em nenhum momento eu estou aqui condenando o Nelson não, tá? Até porque, né, você é pai também, Odo? É pai? Uhum. Então, você deve saber quantas vezes você já errou como pai, não é? Quantas vezes a gente erra e continua errando, né? Então, com certeza, eu não tenho dúvida nenhuma que para mim foi um erro do Nelson, mas não tenho dúvida nenhuma que não foi intencional. Não foi intencional. Não, em nenhum momento, se passasse isso pela cabeça dele, ele teria ido. Eu não tenho dúvida disso, né? Um erro que todos nós, como pais, cometemos. Vários erros com nossos filhos. Vamos aprendendo com eles e procurando cada dia errar menos, né? Mas eu acho que isso aconteceu. Infelizmente, como acontece na educação, todo mundo erra na educação, né? Para mim, educar é a tarefa mais difícil que existe na face da Terra. É você preparar um ser humano para a vida. Para mim não existe tarefa mais complexa, difícil, e cada filho é diferente, né? E não tem manual para nada, e é uma coisa altamente complexa. Eu já tive a oportunidade de fazer algumas tarefas complexas na minha vida, e nada chega aos pés da complexidade de preparar um ser humano para a vida, que é a missão de um pai e de uma mãe, né? Então, em nenhum momento Lucas, tá dando trabalho aí, Lucas, hein? Tô ligado aqui no discurso. mas só complementando. Você fala assim, a gente como pai, a gente, claro, educa tal, erra bastante, mas tem certeza que nenhum desses erros, como você falou, é intencional. A nossa intenção é acertar, nunca é feito, a gente não faz nada em termos de educação para errar, né? A gente faz para acertar. Mas às vezes, né, ninguém é perfeito, a gente acaba errando de vez em quando, natural, né? Exato. Não, mas meus filhos, eu tenho 2 filhos e nenhum dos 2 me deram trabalho quase nenhum. Eu sou abençoado, agradeço a Deus pelos meus filhos. Tem problema, claro, ninguém é perfeito, tem problema, mas os problemas que eu tenho com meus filhos, é só agradecer. Entendeu? São coisas muito salvou pequenas. A barra aí do Lucas. Mas é verdade. Todos 2. O mais velho também, que é o Andrew, que está aí no Brasil, também um filho maravilhoso, né? Como sempre, ninguém é perfeito, tem problema. A gente vai acontecer, mas maravilhoso. Todos os 2 são bênçãos na minha vida. Agradeço muito a Deus pelos filhos que Ele me deu. São muito bons, todos os 2. Bom, Jefferson, acabou que a gente falou pra caramba, o Jefferson não demos oportunidade pro Jefferson agora. Fala aí, Jefferson. Eu falei no começo, é isso aí, eu acho que a questão da briga toda lá não vai dar em nada, mas acho que a intenção do Felipe era só mesmo chamar, né? Chamar para a atenção para o assunto, né? E aí a parada é aquela história. A gente agora é engenheiro de obra pronta, né, cara? Ele fez errado. Eu sei que ele fez errado. Se eu tivesse lá na hora, será que eu não ia fazer do mesmo jeito? Talvez fizesse, talvez não fizesse, não sei. É muito complicado, né? Você analisar uma coisa sem ter estado lá, não sei o tipo de pressão que ele suportou, não sei se eu suportaria, né? Ou se eu já teria jogado a toalha, ou se eu teria aguentado o tranco. Né? Se eu disse, não vou bater essa porra, pode me demitir aí. Tá? Enfim, é complicado, né? Não, com a obra pronta é fácil reclamar do público. Exatamente. Nessa história toda, para mim, a posição mais difícil foi a do Nelsinho. Para mim, de todos os personagens dessa história aí, o Nelsinho foi o que eu não queria estar nunca na minha vida. Foi a posição mais difícil, tomar essa decisão aí, de fazer ou não fazer. Ainda mais, ele tinha acho que 21 anos, parece, na época, né? É pouca vida para a gente ter experiência de analisar essas coisas todas as consequências disso, né? A longo prazo. Então, não tenho dúvida disso, não. É só que é como tudo na vida, eu penso, né? Os erros, eles são ótimos professores. E eu acho que é isso que a gente tem que focar. É aprender com os erros. Não importa quem. Descobrir o culpado, na verdade, tem alguma importância? Tem. Né? Até para evitar que esse culpado cometa o mesmo erro, para ele ser punido, para ele ser afastado, para que ele não continue errando.
mas é o menos relevante. Para mim, o mais importante do erro é o ensinamento. E é por isso que eu acho que a gente deve falar para que sirva de aprendizado, aprender o máximo possível de todas as faces possíveis do erro. Nós entramos até na educação de pai e filho aqui, olha só, né? Então tem toda essa oportunidade de aprendermos muito com os erros, para que para que a gente não repita os erros já cometidos por nós ou por outros, não é verdade? Tem um comentário aqui Oi. Um comentário da Lorna Júlia. Isso, muito bom. Estou aprendendo muito graças a vocês. Obrigado. Pô, muito obrigado. Eu que agradeço aí pela participação, Isso motiva muita gente, saber que a gente está fazendo alguma coisa que soma, né? Isso aqui é o mais importante de tudo, que tudo que a gente faça, que some alguma coisa para alguém. E aí já valeu, né?